Muito bem, nessa aula a gente vai falar sobre gestão da inovação. Começando a falar de alguns conceitos sobre o que seria inovação, né? Como que é possível fazer gestão disso. Vou falar também de alguns tipos de inovação que a gente pode categorizar. Então, começando com uma definição bem simples, só para estarmos parelhos e ter certeza que a gente está falando a mesma coisa. Inovação é o sucesso na introdução de um novo produto no mercado, ou na introdução de um novo sistema ou método na organização. Então veja uma palavra-chave para falar sobre inovação, é o sucesso na introdução. Não é porque você tem um novo produto que você tem um produto inovador. Para esse produto ser inovador é necessário que ele seja bem sucedido, né? Ou então de um novo sistema ou um novo método. A gente vai ver um pouco os tipos de inovação. Mas sempre lembre-se, quando você está falando, quando eu falar sobre inovação, ou quando você for falar sobre inovação, está implícito de que esse novo produto, sistema, projeto, serviço, enfim, foi bem sucedido, tá? Foi uma coisa que deu certo, senão não é uma inovação. Então aí fica bem claro a diferença entre invenção e inovação. Nem toda descoberta leva a uma invenção. Não é porque você descobriu algo que o ser humano foi capaz de inventar algo com essa descoberta. E nem toda a invenção leva a uma inovação. Então você pode inventar algo que não é bem aceito pelo mercado, por exemplo, e daí você não pode estar falando de uma inovação. Eu até vi uma lista uns tempos atrás das piores invenções já feitas no mundo, os piores produtos, alguma coisa do tipo. E curiosidade só, né, para descontrair um pouco, eu lembro que a revista que fez esse ranking colocou como uma pior invenção já feita um óculos que tinha um para-brisa. Então a pessoa ia sair na chuva e aí ela acionava o para-brisa do óculos. É claro que ninguém comprou isso. Foi um fracasso de vendas esse produto, então a gente pode dizer que isso é uma invenção, mas não é uma inovação porque não foi bem sucedido, tá? Então inovação precisa ser bem sucedida. E quais seriam os tipos de inovação? Basicamente a gente tem 5 tipos de inovação. A inovação pode ser de produto, podemos ter uma inovação de serviço, a inovação pode ser de processo, a inovação pode ser de marketing ou pode ser organizacional. A gente vai ver cada uma delas em um pouquinho mais de detalhe e ver um exemplo para tornar mais claro essa classificação. Uma inovação de produto, como o nome diz, é um produto novo que foi lançado e que foi bem sucedido. Então na fotografia a gente está vendo uma moça mexendo no tablet. O tablet dá para dizer que é uma inovação de produto. Vocês devem lembrar que até alguns anos atrás não existia o tablet, veio depois, ele popularizou depois inclusive dos telefones, do celular, muito depois dos notebooks. Mas alguém sentiu a necessidade de que seria interessante ter um equipamento que não é nem bem um computador, porque ele não é um notebook que você vai dobrar, ele é mais leve, mais fácil de carregar. Também não é um celular, porque não cabe no teu bolso ou na tua bolsa, você não vai levar isso aí com você para o tempo todo como a gente faz com o celular. Então foi um produto novo que foi lançado e como ele alcançou uma boa fatia de mercado, ele tem boas vendas até hoje, a gente tem uma inovação de produto, um produto inovador. Acho que esse é o exemplo mais fácil de pensar, né, sobre inovação, inovações de produtos. Depois a gente tem inovação de serviço, é um serviço novo que está sendo prestado. Então eu coloquei uma fotografia com um exemplo aqui do Uber, né? Então o Uber é um serviço de transporte. Quando o Uber surgiu, vocês devem lembrar, não faz tanto tempo assim, causou um rebuliço, principalmente ali com os taxistas, né? Foi um negócio super inovador que mudou drasticamente o mercado do transporte que a gente tinha até então. Então é um aplicativo que você baixa e você consegue ali pedir carona de um lugar até outro e você paga por isso. O pagamento já está integrado por cartão de crédito no aplicativo, existe lá alguns critérios de segurança para que a pessoa consiga virar motorista desse aplicativo. Ajuda muitas pessoas que estão numa situação de querem ser autônomas ou de repente não gostam do emprego que estão, ou vem no Uber uma alternativa para muitas pessoas que estavam desempregadas, puderam começar a trabalhar através do Uber. Então ele uniu as duas pontas, a pessoa interessada em prestar o serviço e a pessoa interessada em contratar o serviço, e você tem um serviço super inovador que foi o Uber. Tão inovador que hoje é difícil imaginar como seria um mundo sem o Uber, né? Já está tão arraigado aí na nossa sociedade, né? Já está tão sedimentado na nossa sociedade que a gente já não imagina mais como seria a nossa vida sem Uber. Mas aí você tem claramente uma inovação de serviço, uma forma nova de prestar um serviço, tá? Diferente de uma inovação de produto. A próxima categorização seria uma inovação de processo. Então, processo é um jeito de fazer as coisas, tá? Não está relacionado diretamente ao cliente final. Por exemplo, vamos imaginar que você é dono de uma confeitaria e você lança um produto novo, uma torta que você não fazia antes. Você, o chefe, inventou uma nova torta.
Isso é uma inovação de produto. Tá? Então tem tudo a ver com o cliente final. Pode ter uma inovação de serviço dentro da tua confeitaria. Por exemplo, você não estava servindo as pessoas no lugar e agora você criou um aplicativo que a pessoa faz a encomenda em casa e você prepara de antemão ali e a pessoa vem buscar, ou então um motoboy leva a encomenda para a pessoa. Ou então, por exemplo, você organiza uma festa inteira na casa da pessoa. Você leva os salgadinhos, você leva as tortas, você leva o refrigerante, as bebidas e assim por diante. Uma inovação de serviço. De processo é algo mais interno da empresa que não vai ficar tão óbvio para o cliente. Se você dá um jeito novo de assar, por exemplo, uma torta, você tem uma inovação de processo. Você está mudando algo na receita, um jeito mais rápido, mais eficiente de chegar no teu produto final. Isso é uma inovação de processo. O produto ainda pode ser o mesmo, mas você tem uma inovação no processo. Coloquei um exemplo aqui que é a indústria 4.0. Para quem está no setor mais industrial sabe que esse é um termo que tem sido muito usado e cada vez mais usado, que é um jeito novo de fazer as coisas dentro de um parque industrial. Um jeito que utiliza inteligência artificial, Big Data, análise de dados, IoT, Internet das Coisas, dentre outros pilares, para você ter uma fabricação mais inteligente dos produtos. Então é um jeito diferente, um processo, é um jeito diferente de fazer as coisas. Você pode ter uma inovação de processo. Depois a gente tem uma inovação de marketing, uma nova forma de fazer marketing. Aqui na fotografia tem um garçom servindo vinho, mas isso aqui com certeza vocês já foram no mercado e tem alguns funcionários lá servindo amostra grátis de vinhos, de bebidas ou de alguma coisa comestível. Isso é uma inovação de marketing. Você está oferecendo ao cliente uma amostra dentro de um outro estabelecimento, permitindo que a pessoa prove aquele produto. Tá? Então o jeito de divulgar está sendo diferente. Uma outra inovação de marketing que me ocorre agora, bastante óbvia, é quando você navega na internet. Tá cheio, pula um monte de janelas pop-up lá te oferecendo um monte de produtos e serviços. É um jeito diferente de você querer vender algo. Quando você vai ver um vídeo no YouTube, aparece aquela introduçãozinha de 5 segundos oferecendo algum produto, serviço, alguma coisa assim. Também quando foi lançado isso, foi uma inovação de marketing. E por último, a gente tem a inovação organizacional, que alguns autores da área gostam de dizer que é uma inovação de processo. Existe aí não existe uma unanimidade quanto a essa categorização. A inovação organizacional é uma forma diferente de você se organizar. Então, imagina, por exemplo, uma empresa que começa a fazer reuniões diárias de segurança no trabalho, 5 ou 10 minutos todos os dias para discutir sobre segurança no trabalho. Isso é uma forma nova de se organizar, isso é uma inovação organizacional. Então você está organizando as tuas pessoas, os teus recursos ou o teu espaço físico de uma forma diferente, então você está tendo uma inovação no quesito de organizar a sua empresa. Tá? Então veja, essas categorizações, para ser muito sincero, são tanto quanto teóricas, mas eu quis trazer aqui porque qualquer livro de gestão de inovação vai falar sobre esses tipos de inovação. O que eu acho que é interessante e que mais se aproveita dessa aula é a gente perceber que tudo que nos cerca em algum momento foi uma inovação. Tá certo? Até mesmo uma caneta em algum momento alguém inovou para chegar naquela caneta esferográfica. Todos os objetos que estão em volta de você em algum momento foram inovações e você pode categorizá-las. E quando você começa a categorizar, pensar nas coisas novas que estão surgindo, você começa, isso aqui é uma inovação de serviço, aquilo ali é uma inovação de processo, isso é inovação de produto. A gente começa a pensar mais em termos de inovação. Aquela questão de mindset que eu já comentei um pouco com vocês. Questão de mindset de empreendedorismo e um mindset inovador. A gente vai ver que algumas pessoas são muito inovadoras. Por que elas são muito inovadoras? Elas estão acostumadas a pensar de uma forma inovadora o tempo todo. E uma forma legal de desenvolver um pouco a tua inovação, de você se tornar uma pessoa mais inovadora, é você olhar para o que já existe no mundo e começar mentalmente a querer categorizar. Isso aqui é uma inovação do quê? Produto, serviço, processo, marketing organizacional. O simples fato de você começar a fazer isso vai trazer mais à tona, vai jogar ali aquela informação para o teu cérebro e vai forçar teu cérebro a pensar em termos de inovação. E já é um excelente start, já é um gatilho para a gente começar a pensar de uma forma mais criativa e pensar mais em inovação.